Olá, meus amigos, bem-vindo ao episódio número 1 de 2026. Exatamente, o nosso Intríade começa neste ano de 2026, hoje, dia 1º de janeiro de 2026. E como vocês já ouviram eu falar aqui, o nosso Intríade agora trabalha com 3 marcas muito preciosas e poderosas na nossa cidade, que é a Escola de Adoradores, a Editora Pirgos e o Instituto BeWise. Hoje a gente vai abrir estes episódios do ano de 2026 falando sobre a Escola de Adoradores. Eu sei que aqui em Belém do Pará a Escola de Adoradores é conhecida em quase todos os lugares que a gente vai. Poucas pessoas de dentro, especialmente do público evangélico, não conhecem a Escola de Adoradores. E a gente vai abrir 2026 com a Escola de Adoradores, porque também já no próximo dia 7, agora de janeiro, a gente tem um grande evento da Escola de Adoradores, uma grande celebração, encerrando aí, marcando o encerramento das atividades do ano de 2025 e dando um culto de celebração a Deus por tudo aquilo que a gente viveu em 2025. Turmas do primeiro e do segundo semestre se juntam conosco numa grande noite de celebração, dia 7 de janeiro, às 19 horas, ali na IEQ, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Travessa Timbó, é a sede estadual da IEQ. Um evento maravilhoso, num lugar muito especial. E para a gente conversar sobre Escola de Adoradores, eu vou falar com alguém muito especial, porque ela já foi, antes de ser aluna, ela era apenas frequentadora da escola, depois ela foi ser aluna da Escola de Adoradores e depois professora da Escola de Adoradores. Então ela tem uma vida toda dentro da Escola de Adoradores. Ela não sabe, mas ela não sabe porque ela não vai lembrar, mas ela sabe porque a gente fala, né? Que ela, a primeira vez que ela entrou na Escola de Adoradores, ela tinha cerca de 8 meses de idade. A escola, nessa época, estava mais ou menos com uns 5 anos, 4, 5 anos de existência. Então, a minha convidada de hoje, especial para o nosso Intríade de hoje, é ela, Raquel, minha filha linda, tão linda ela é. Raquel, minha filha, não fique nervosa, você está conversando com o papai, né? Conversando com o papai. A gente vai conversar sobre esse trajeto. Nós estamos no primeiro dia do ano, hoje é dia 1º, né, desse ano de 2026, e a gente encerrou o ano de 2025 com várias reuniões de reorganização, de projeções para esse ano de 2026, muita coisa boa vai acontecer, mas para a gente olhar para o futuro, a gente não pode esquecer do passado. Sim. É como alguém que está dirigindo um carro, viu, Raimundo? Quando a gente dirige um carro, a gente precisa estar com o olho atento aqui, com os olhos atentos para frente, mas de vez em quando a gente precisa olhar pelos retrovisores para então não perder a direção, não perder o rumo. Então, como eu falei, você entrou na Escola de Adoradores pela primeira vez. Você tinha mais ou menos 8 meses de idade. E a partir dali você começou a frequentar, a gente começava a trazer você para cá, para a Escola de Adoradores. Nos primeiros passos, você já entrava na sala de aula, professores dando aula de técnica vocal, e você ali com 4, 5 anos já entrava, já saía de dentro da sala fazendo as vocalizes, os exercícios de técnica vocal. Então, o que é que vem à tua memória, o que você consegue lembrar desse início? Qual é a coisa assim que se destaca? Vou lembrar da Escola de Adoradores, eu sei que não é fácil. Vou lembrar de quanto eu já vivi na escola. Qual é a primeira coisa que vem? Eu me lembro de uma vez que eu estava numa sala de aula de técnica vocal e tinha um vocalismo muito engraçado que a mãe me fazia, mas eu não vou me lembrar agora, que eu acho que ele era uma outra língua, assim, que crescia, não sei se vai lembrar. E era muito engraçado. Era o manca? Isso! Era o manca. Nessa época nós estávamos ali do outro lado, no Chaco, na Almirante Barroso com o Chaco, e quem dava essa aula, quem estava fazendo esse manca, eu acho que era o professor Marcelo na época. E aí as meninas, as alunas, tinham maior dificuldade, né, de fazer o exercício, e você um dia saiu de lá no meio de todo mundo, meninazinha, pequenina,
Depois ela ficou desse tamanho aí, né? Cantando o Manca. Lembra como é o Manca? Pior que agora eu não tô lembrada, mas é muito forte, porque a mãe fazia graça com esse vocalize e outros, assim, e era muito engraçado, assim, as alunas tentando fazer, era a dicção, era difícil de fazer. O Manca é aquele Manca soletitá, não é isso? Muito legal, muito legal. E depois teve aqueles outros, né, que eram comuns da Joelma, Amor, que é o Trula Birula, o Amor Amor, o Jipe Passafari. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma memória forte com relação a isso. Além disso, o ambiente da escola, de modo geral, em todos esses anos, é um ambiente muito leve, muito alegre. Então eu me lembro muito de professores, assim, eles nos intervalos, né, cada professor falando com um, e era sempre um ambiente de muitas risadas, um ambiente... Aí eu pegava, tipo, o professor Wellington, por exemplo, eu ensinava o Adoleta pra ele, ficava brincando com ele. Aí eu pegava o funcionário que era de serviços gerais e tal, e eu ensinava ele Adoleta também, e eles brincavam comigo. Isso criança, moleca, correndo por aqui, me metendo em aulas, e os professores não tinham nenhum problema com isso. E aí é interessante porque quando você transita aqui no meio, né, dos professores, dos colaboradores, você já tem, desde pequenininha, desde muito cedo, já um ouvido musical. Sim. Já uma predisposição musical muito, muito apurada. E mesmo sem ter aulas formais dentro da escola, de alguma forma, por exemplo, eu lembro de vídeos que a gente tem aí, você bem pequenininha, o Wellington, professor de guitarra, você tocando o teclado ali, uma musiquinha no teclado, fazendo, sim, e ele gravando. Então, assim, isso foi se desenvolvendo, né? Os seus ouvidos já muito bem. Quando eu falo de ouvido apurado, quando a gente fala, por exemplo, de música, a gente fala que aquele músico tem um bom ouvido. Você já ouviu falar de ouvido absoluto, de ouvido relativo, de um bom ouvido, de um ouvido ruim? É essa percepção musical, essa capacidade de capturar de maneira muito apurada, com muita acuidade auditiva, mas com qualidade nessa escuta, os tons, você consegue, e isso já você foi privilegiada. Tanto é, viu, pessoal? E agora eu vou falar de... porque eu sou apenas um réis mortal. E eu cantava, tocava, e a Raquel pequenina já dizia: pai, tá desafinado, tu me mata de vergonha. Eu dizia: filho, eu tive que dar algumas instruções para ela. Filho, você tem um ouvido muito bom, mas tem que ter cuidado, as pessoas às vezes não vão entender a sua a sinceridade infantil, né? Mas isso, como era natural, você aprendia muito fácil, né? Lembra como foi a primeira vez que você tocou violão? Me lembro, foi na tua sala, e aí, eu tava lá no lado da tua cadeira, sentada assim do chão, e eu pedi pra você me ensinar o violão, e aí tu me ensinou 2 acordes, que era Mi e Lá, né? E aí me ensinou aquela música, procurando algo pra te dar, algo de valor. O que eu me lembro foi essa primeira música. E foi a primeira vez que você pegou no violão, e chata, porque ela já pegou o violão pela primeira vez, aquilo que os alunos levam às vezes tempo, né, fazendo exercícios, até aprender um acorde. Aprendi um acorde, beleza, conseguiu. Aí quando aprende o segundo acorde, para fazer a passagem de um para o outro é uma dificuldade, perde o tempo. Quando desarma aqui um acorde, já não consegue fazer o outro. E ela pegou o violão e já disse assim para mim: ah, pai, muito fácil. Enfim, mas eu estou falando isso porque, apesar de tudo isso, apesar da facilidade com a música, dessa predisposição musical, não era o seu sonho, naquele momento, não era o teu sonho trabalhar com a música. Você Sim. tinha um sonho, e a gente compartilhou muitas vezes nas nossas caminhadas, a gente caminhava junto ali ao redor do bosque, eu fazia uma espécie de coach com você. E qual era o teu sonho naquela época, lembra? Bom, nas primeiras vezes era ser médica. Eu queria ser médica e desde cedo
eu ouvi, né, nossa, você tem que se dedicar bastante aos estudos, porque quer ser... E eu tinha vários brinquedos relacionados à medicina e tudo mais. E aí eu fui desencantando com o tempo. Mas o mais interessante ainda, que ela não queria ser só médica. Ela queria ter um hospital. Eu queria ter um hospital, muito bom você ter me lembrado disso. Eu queria ter um hospital e queria ser neurologista. E isso é interessante porque meu pai é psicólogo, né? E ele tem vários livros. Não vão tratar somente da questão da psicologia em si, mas tratavam sobre a anatomia do cérebro, tratavam sobre essas questões. E eu gostava muito de ler esses livros. Né? Me lembro de um que tratou sobre uma doença específica, que eu não estou lembrada agora. Mas eu conversava com ele, eu gostava de ler, gostava de ver a anatomia do cérebro, gostava de entender como é que o cérebro funcionava de modo geral. E essa questão do hospital é algo que me veio à tona agora. Era a questão do gerenciamento. Eu não sabia na época, mas o que eu via, o que eu queria, na verdade, era a oportunidade de liderar algo. Então, era algo assim, na época eu não sabia o que realmente significava ter um hospital. É claro que sempre me diziam, nossa, apoiava, que era criança, né, apoiava. Não, você vai conseguir, é um hospital bacana e tal. Mas algumas pessoas diziam, não, é muito difícil e tal, como é que tu vai conseguir dinheiro, enfim. Mas eu não sabia o que estava por trás de todas essas decisões e conforme o tempo eu fui percebendo. Na verdade, assim, isso é importante, porque essa conversa ela é importante, eu fiz questão de trazer a Raquel aqui. Por quê? Número 1, tem muita gente, eu acho que ainda não saiu o resultado do Enem, deve sair daqui a poucos dias o resultado do Enem, desse último Enem. Então tem muita gente que vai agora, com as suas notas do Enem, procurar a faculdade. Né? Já tem os sonhos no coração. E muitas vezes é uma das coisas mais difíceis para o adolescente jovem é definir a sua área de estudo, aquilo que de fato quer ser. Algumas crianças, desde muito cedo, já têm, mas é raro, mas já tem uma predisposição e já crescem com aquilo, dizendo é aquilo, e vai até o fim e se transforma num grande profissional daquela área. Mas algumas não, vão transitando por vários momentos, e nesses momentos várias profissões vão chamando a atenção, desde ser jogador de futebol, no caso do homem, e também hoje as mulheres, de jogador de futebol a piloto de avião, ou a astronauta, e passa por vários. E chega próximo do Enem, na hora de escolher de fato, vem aquela angústia, porque realmente não sabe. E eu fiz alguns processos com a Raquel, fazendo perguntas de como ela se via, quando ela dizia que ela queria ser médica e que ia atender pessoas, eu fazia perguntas e ia tentando fazer com que ela buscasse a resposta. E, como pai, nunca forçamos, nem eu nem a Joelma, nunca forçamos a Raquel a escolher a música. A música escolheu ela. Mas ela ainda não tinha escolhido a música como aquilo que ela queria, na verdade. E a gente, com um projeto, como Escola de Adoradores, claro que o meu sonho, meu projeto de vida, a minha aspiração como pai, como alguém que construiu um projeto como esse, é que meus filhos sigam adiante. Né? Eu tenho mais 2 filhas que escolheram carreiras que eu amo muito. No caso, a minha filha mais velha está concluindo aí a advocacia, vai ser advogada. A minha outra filha está na área da nutrição, também na área da saúde, e escolheram aquilo que realmente fez sentido para elas. E para a Raquel tinha a questão da medicina. Até que um dia, surpreendentemente, a Raquel, rejeitando a ideia de trabalhar na Escola de Adoradores, ela não queria trabalhar na Escola de Adoradores, não era algo que estava... que era da aspiração, apesar de gostar, de estar aqui dentro, mas não era a aspiração dela, vou trabalhar na Escola de Adoradores, não. Quando foi que virou essa chave? Olha, Deus sabe o que faz. Deus faz um caminho, às vezes a gente não entende, mas assim, depois que eu desencantei pela medicina, eu comecei a me encantar com a área da matemática. E aí isso também foi dado a alguns professores que eu tive, que foram professores excelentes e tal, e isso é inclusive uma coisa que me chama muita atenção hoje, já me formando, perto de me formar como professora de música,
Eu entendo que quando um profissional ele ama o que faz, ele faz com que outras pessoas se espelhem nele, né? E isso foi o que aconteceu. Durante esse período, tive contato com muitos professores maravilhosos que ensinaram matérias, a matéria de matemática que eu mostro. Não que eu fosse a melhor de todas na matéria de matemática, mas eu comecei a me encantar não exatamente pela matéria, mas como o professor ensinava, e ele ensinava com prazer e tudo mais, e isso já foi um caminho. E aí comecei, só que a matemática e a música andam juntas, né? Na verdade, música é matemática. E isso foi se caminhando até que Deus, em um dado momento, me revelou, através de um sonho, que eu estaria fazendo a faculdade de música e que era isso que eu deveria fazer, sendo que durante um bom tempo eu estava rejeitando e falava para os meus pais que não era minha intenção trabalhar na escola, trabalhar com música de modo geral. Era algo que eu gostava, sirvo na igreja através do louvor, mas não era a minha intenção. Mas aí Deus revelou e com isso porque eu estava pensando, eu fiquei, como é que Deus me revelou uma coisa dessa? Fazer a faculdade, e foi bem específico de fazer a faculdade e também trabalhar na escola de adoradores. E então, eu disse, e isso, graças a Deus, foi perto do momento de escolher isso nas faculdades. E eu coloquei, a primeira opção na faculdade, a primeira opção foi licenciatura em música e a segunda era licenciatura em matemática. Por que licenciatura em música? São duas provas. A primeira, na época pelo menos, é o Enem, aí você passa com a nota do Enem e depois você tem que fazer uma prova habilitatória, que é já na área da música. Você tem que mostrar as suas habilidades. E graças a Deus, consegui passar e aqui estou, perto de concluir, falta só um ano, graças a Deus, e é isso. Bom, e juntando a isso, aí a partir de então, a gente percebeu a sua habilidade, né, de dar aula. Talvez não seja hoje dar aula de música, não é o que mais te encanta, mas você faz isso dentro da escola, dando aula de teclado, e faz isso com muita qualidade. Mas aquela semente lá da infância de quero ter um hospital, na verdade aquilo ali nada mais era do que eu quero ser um empreendedor, eu quero ser uma empresária, eu quero trabalhar na administração, no gerenciamento, na gestão, né? E hoje, dentro da Escola de Adoradores, mesmo com o teu curso de licenciatura em música, que te dá um olhar da dinâmica no aspecto da didática, de você observar a didática dos professores, e isso também ser aplicado no teu trabalho, mas aí surge também um encantamento pela liderança, né? Pela gestão. E aí, a partir de agora, eu vejo você como alguém que está pensando nessa área de gestão, em estudar administração, e a partir daí, é isso? É isso. Como eu falei, Deus faz tudo perfeito. E eu não tenho outras palavras, na verdade, a quem dedicar maior honra senão Deus, porque eu estive na minha faculdade e com a prática hoje aqui na escola e também junto lá na igreja também, né, líder de jovens e tal. Esse desejo ele foi crescendo, né? Na verdade, eu fui me descobrindo de modo geral, fui descobrindo que realmente eu desejava fazer. Essa questão de estar à frente, de perceber os pontos fortes e fracos das pessoas, entender onde elas se encaixam melhor, pensar em como você... Tipo, uma coisa aleatória, mas que tem a ver. Eu gosto muito de organizar o meu quarto, apesar de que nem sempre ele está arrumado, mas eu gosto muito de... E eu... Tipo assim, não é tipo uma vez no ano que eu reorganizo ele todo. É a cada, 3 meses eu tô pensando em uma forma de reorganizar, de tornar mais eficaz, de ser mais prático. Quando é que uma roupa eu uso nesse... Né? Enfim. E aí eu gosto muito de estar sempre visualizando as coisas, pensando em como isso pode ser mais eficaz, mais prático para o meu dia a dia. E dessa forma, eu também aplico em outras coisas. Por exemplo, na faculdade, quando eu olho, por exemplo, como alguns professores lidam com as aulas, como eles lidam com a organização da universidade, como a universidade de modo geral, porque eu estudo numa universidade pública e a gente pode ver pontos fortes e muitos pontos fracos da universidade pública, infelizmente. E
comecei a notar o que poderia ter de diferente naquela faculdade, o que faria com que os alunos tivessem mais interesse em estudar, tivessem mais interesse em desenvolver sua vida acadêmica de modo geral. E aí, é assim, vai assim, você olha para a igreja, você olha para a sua casa, você olha para tudo e começa a perceber como aquilo pode melhorar. E aí você começa a conversar com alguns, tipo assim, eu vim aqui com você, conversava, tipo assim, pai, o que você acha da gente implementar isso? O que você acha da gente fazer tal coisa? Você acha que daria certo? Sempre levando as ideias para que tu me desse também uma visão de quem realmente já tem uma longa experiência com essa questão. E uma coisa que eu sempre pensei, sempre tento implementar, que é o meu lema, é que eu não quero ser política, que promete e não faz. Eu gosto de pensar em ideias que realmente são práticas, que realmente dão certo e que não que dão certo, né, que às vezes nem sempre dá certo, mas que realmente podem ser praticadas. E aí entra uma questão, né? Porque isso aí é muito interessante, porque ideias, tem gente que é cheia de ideia, muita gente traz ideias. Mas muito mais do que ideias, eu quero pessoas que ao trazer uma ideia, também tragam o caminho e a mão de obra, e dizer, eu posso executar. E a Raquel tem sido assim, né? Ela dá a ideia, mas eu digo, então vai lá e faz. E ela vai e se vira do jeito dela e faz. Bom, para a gente encerrar, porque nós vamos ter, nesse episódio de hoje, nós vamos ter 2 blocos, tá? Nós vamos conversar com a Raquel, né? Estamos conversando com a Raquel, e nós vamos falar também de um outro empreendimento nosso, que é a Bewise, que já temos falado, o Instituto Bewise, já temos conversado aqui, mas nós vamos falar algumas coisas importantes para esse ano de 2026. O que você diria hoje, o que é para você hoje, como você apresentaria hoje para as pessoas a Escola de Adoradores? A Escola de Adoradores é um ambiente que ele oferece para você não somente a técnica da música, mas ele oferece um ambiente acolhedor, realmente uma família, e essa frase você vai ouvir muitas pessoas falando, mas é a realidade. A gente lida não somente com pessoas que querem aprender a cantar ou tocar um instrumento, mas que querem construir uma história, se expressar. A arte, de modo geral, ela tem esse fator de se expressar. Essa é uma ferramenta para expressar o seu sentimento, expressar o que você sente. E aqui na escola nós utilizamos essa arte para louvar o Senhor. Então você une tantas coisas, né? Você une a técnica, um sonho, você une histórias. E assim, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente que você se sente bem, é um ambiente que você pode desenvolver coisas que muitas vezes você não sabia que tinha, não sabia que estava escondido. A gente tem a matéria de ministro, né? E muitas pessoas têm testificado o quanto isso tem sido maravilhoso, porque muitas vezes coisas a gente não aprende, são coisas que a gente não aprende em outros lugares, são curiosidades, muitas curiosidades, a gente aprende a Bíblia realmente, e a gente aprende a aplicar isso no louvor. Maravilha, eu vou aproveitar então, eu coloquei em destaque esse livro aqui, vocês estão vendo aqui na minha estante, aqui no meu cenário, eu coloquei alguns livros da editora Pirgos. Claro, coloquei em destaque os meus, lógico, eu não sou besta, né? Mas temos aqui, além do 21P, Escuta Pastoral, Ative o seu Superpoder IA e outros livros da editora Pirgos. Eu coloquei esse hoje em destaque, porque esse é o livro texto da Escola de Adoradores. O aluno, quando vem para a Escola de Adoradores, ele não vem aprender só música. Ele vai aprender, sim, dentro da música, o instrumento que ele escolhe, ou a técnica vocal, e teoria musical, a teoria da música. Ele vai aprender de fato música num período de 2 anos ou 4 semestres. E no primeiro semestre ele vai estudar, além da música, além da prática do instrumento e da teoria musical, ele vai estudar essa disciplina aqui, Entre o Véu e o Trono. São 4 unidades, são 4 temas. O primeiro que se estuda aqui é o Tabernáculo de Moisés. Não para fazer uma espécie de judaização, não, nada disso. É para olhar o tabernáculo de Moisés com toda a sua configuração e simbologia, mas especificamente o trabalho organizado e santo que era praticado dentro do tabernáculo de Moisés, sem a música, apenas o serviço. Então,
na primeira disciplina, vai estudar o tabernáculo de Moisés, serviço, organização e santidade. Na segunda unidade se estuda o tabernáculo de Davi, porque aí dentro do tabernáculo de Davi já está inserida a música. Os levitas agora são separados e são treinados também por alguns dos mestres da música da tribo de Levi, inclusive também por Davi, para fazerem da música um instrumento de louvor e adoração, muito mais do que apenas a música folclórica de Israel, mas passando a ser um instrumento de louvor e adoração, como a Raquel falou, uma expressão de arte para adoração, compondo aí o culto sagrado ao Senhor. Depois, no terceiro mês, a gente estuda aqui junto com os alunos caráter cristão. E nesse caso, estudamos caráter, personalidade, temperamento, autoimagem, e é assim um momento de confronto, de debulhar a alma e às vezes até dar algumas apertadas no comportamento do ministro de adoração no que diz respeito à sua vida e ao seu caráter. E encerra com vida no Espírito, e aí trabalhamos então a presença do Espírito Santo na vida do ministro de adoração, na vida do ministério de louvor e adoração e na vida daqueles que servem dentro da igreja. Tudo isso neste livro, que é o livro-texto da Escola de Adoradores. É um livro nosso, eu construí esse livro, eu fiz este livro pensando nas aulas que a gente dá aqui. É fruto de muitos anos de trabalho, de estudo, de pesquisa. Aqui no Tabernáculo de Davi a gente vai estudar sobre louvor e as várias palavras do vocabulário hebraico no Velho Testamento para o louvor e também dentro do Novo Testamento em grego, certo? Esse é o livro Entre o Véu e o Trono, livro-texto da Escola de Adoradores. Raquel, acabou a nossa parte aqui, porque daqui a pouco vamos ter mais um outro bloco e eu queria que você aproveitasse agora que você faz parte da equipe da Escola de Adoradores, não só a filha do dono, mas hoje você também trabalha fazendo a sua parte. E nós temos um desafio aí de, neste semestre, matricular 450 alunos, né? E graças a Deus nós temos conseguido ao longo dos anos aí ter um número sempre muito expressivo de alunos dentro da nossa escola. Eu queria que você vendesse esse peixe agora aí. Bom, se você tem o sonho de cantar, tocar instrumento como violão, guitarra e expressar através dessa arte linda que é a música, expressar o seu louvor ao Senhor aqui ao seu lugar, que você não terá somente técnica, você terá também uma ferramenta para louvar o Senhor com o seu melhor e dar o seu melhor para o Senhor. Deus lhe abençoe e vamos desejar para todo mundo um feliz 2026. Vamos lá? Feliz 2026! Deus abençoe vocês! Você já parou para pensar o que realmente define o sucesso? É talento? É esforço? Ou é a capacidade de transformar conhecimento em resultados? E se houvesse um lugar, um instituto que une ciência, prática e propósito? Um espaço criado para despertar o que é de melhor em cada pessoa. Esse lugar agora está em Belém. Somos a BeWise Performance, um instituto de transformação e desenvolvimento humano, comprometido em formar indivíduos preparados para viver em alta performance pessoal e profissional. Quem somos? A BeWise Performance nasceu da visão de seus fundadores, profissionais apaixonados por pessoas e por resultados. À frente do instituto estão Mauro Rezende, mestre em administração e personal coaching, desenvolvimento humano, e Ivaldo Costa, especialista em comunicação e oratória. Diferentes formações e trajetórias unidas em um propósito comum: transformar vidas por meio do conhecimento aplicado. O que entregamos? Formações que unem teoria e prática, sempre com foco na aplicação real. Em empreendedorismo, uma jornada completa para estruturar, consolidar e expandir negócios, com visão estratégica e atitude empreendedora. Em comunicação e oratória, o desenvolvimento da clareza, da técnica e da segurança necessários para influenciar, inspirar e convencer. Em inteligência emocional,
a habilidade de equilibrar razão e emoção, fortalecendo a tomada de decisões e a resiliência diante dos desafios. Em liderança, a formação de líderes que sabem conduzir pessoas com propósito, ética e visão de futuro. Nosso objetivo é gerar transformação. É formar empreendedores mais preparados, comunicadores mais influentes, líderes mais capazes e indivíduos mais conscientes de seu potencial. Porque acreditamos que o sucesso não é um acaso. O sucesso é construído. E a BeWise Performance chegou a Belém para construir histórias de transformação. Escolhemos Belém porque acreditamos no potencial de seu povo e num futuro extraordinário para esse estado tão rico e tão grande. Então, meus amigos, de volta, estamos fazendo uma configuração um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Hoje, o nosso Intríade está com esses 2 blocos. No primeiro, eu conversei aqui com a Raquel, falando sobre a Escola de Adoradores, a história dela dentro da Escola de Adoradores. E agora, neste primeiro dia do ano, é importante que a gente também já abra espaço para trazer informações sobre aquilo que vai acontecer dentro deste complexo aqui que eu tenho chamado a nossa Escola de Adoradores, que trabalha dentro de uma tríade, ou com uma tríade. Temos a Escola de Adoradores, a editora Pirgos, e por isso nós estamos com esses livros aqui para você ver, que é da nossa editora, e o Instituto BeWise, que você já ouviu muita gente falar sobre isso, mas ouvir muito não significa dizer que você já sabe tudo, então ainda tem muito que se dizer. E como estamos hoje no primeiro dia do ano, já estamos olhando aqui para frente para tanta coisa que vai acontecer neste ano de 2026. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas algumas coisas a gente vai poder falar para você sobre o que vai acontecer. Antes de falar sobre a BeWise, eu quero dizer, já falando sobre a Pirgos, que é a nossa editora, que nós estamos com alguns projetos aqui para o ano de 2026, e entre eles o lançamento de um livro que é um manual para escritores, para aqueles que estão iniciando a sua vida de escritor. Vai ser muito top, tá bom? Muito top mesmo. E, além disso, nós estamos projetando, já prospectando aí, planejando, trabalhando, organizando o encontro de escritores no nosso estado, considerando que nós vamos sortear, no dia desse evento, que eu vou divulgar aqui para vocês, uma publicação. Então, escritores, já fiquem atentos aí, porque nós vamos sortear uma publicação de um livro com tudo pago, desde a formatação do seu texto, a diagramação, capa, impressão e publicação. Então, te prepara aí. Mas, vamos lá, a gente vai conversar, e eu estou aqui mais uma vez com meu amigo pastor Mauro Rezende, que é um entusiasta do desenvolvimento humano, um treinador de alta qualidade, de alta periculosidade, não, periculosidade não, de alta um perigo mesmo. Um perigo, de alta competência, e que tem uma trajetória, uma história de serviço nessa área, de desenvolvimento de pessoas, fazendo mentoreamento de grandes empresários, de times de futebol, de atletas, de pessoas das mais diversas áreas ao longo aí de uma história de vida muito intensa, não só lá no estado, que é o estado de fato dele, que no caso é lá em Goiás, em Goiânia, e também em São Paulo e em vários lugares, aqui em Belém mesmo. Já há 25 anos ele vinha frequentando aqui algumas vezes, mas agora na terra, estabelecendo uma base de ação e distribuição desse conhecimento, desse conteúdo tão importante para a transformação de vidas. Então, Mauro, mais uma vez, agora neste primeiro dia do ano Feliz de 2000, ano novo para nós. Feliz ano novo, meu amigo. Que maravilha, né? Que maravilha. Em meio às lutas, dificuldades, que a gente sempre vai enfrentar, mas escapamos todos. É verdade. O combo, ele não pode vir sem uma batalhazinha, né?
E não tem É como. verdade. Deixa eu pegar aqui, faz parte pode do falando aí que eu vou processo. pegar aqui o livro. Tem o livro, Também se aqui, precisar, aqui. tem mais livro ali. Tá a gente aqui, vamos deixar ele já aqui agora. Vou puxa. colocar ele no lugar aqui Obrigado, mister. na frente da Essa escola. criança que nasceu, né? Essa criança nasceu aí, maravilhosa, linda, já robusta. Né? Que maravilha. E com muito conteúdo, né? Já Essa é uma nasceu- criança que nasce com muito Já conteúdo. nasce já. saudável, com conteúdo, muita informação. Bom, hoje, primeiro dia do ano, a gente só tem a agradecer a Deus, Graças a Deus porque por tudo. do meio do ano para cá nós vimos nascer um projeto. Esse projeto nasceu, se estabeleceu, foi construído, desenvolvido e já deu frutos. É. Tivemos duas turmas maravilhosas que se formaram e que a gente teve o privilégio aqui de mentorear, de ensinar, de treinar ao longo, desde o mês de setembro até dezembro, mesmo em meio à COP30, né, que causou aí uma espécie de lacuna, de lapso de trabalho em muitos lugares, mas que foi necessário para a nossa cidade e para o mundo. Mas o projeto se construiu, foi lançado, trabalhamos, formamos e agora já estamos só olhando de vez em quando por esse retrovisor aí para não deixar de olhar para a nossa história. Mas agora a gente está olhando para frente. Pra frente, sempre, né? E o que é que nós temos aí? Então, como você falou, ano novo também nascem novas expectativas, novas agendas. Então, nós estamos muito felizes por tudo que você disse. Nosso projeto aconteceu, tudo que nós falamos que poderíamos realizar dentro de um tempo que era o tempo adequado para que tudo acontecesse, mas a gente acreditou nesse processo. Então, olhando para um retrovisor rápido, conseguimos fazer as coisas acontecerem. E o mais importante, pessoas foram transformadas. E aquilo que nós falamos que iríamos entregar, nós entregamos, e ultrapassou até mesmo as nossas expectativas. Porque você, muito experiente, sabe disso, quando a gente vai planejar alguma coisa, a gente vai com muito cuidado, muito tato, e a gente programa com um certo tempo, médio prazo. A gente tinha um curtíssimo e não tinha médio prazo. Era um curtíssimo curto prazo. Não tinha muita coisa. A gente começa a conversar isso no primeiro semestre de 2025, do ano passado, e a gente colocou um tempo e falou assim, olha, tem que ser agora. Não dá para esperar, né? E tudo aconteceu da melhor forma possível, criando uma expectativa muito maior para 2026 agora. O que nós temos? Novas formações, imersões, estamos construindo workshop e criamos duas linhas, além das formações, que é o Be Wise in Company e o Be Wise in Church, que é a aproximação do nosso instituto na comunidade, na sociedade, seja ela corporativa, seja ela religiosa, seja ela de qual área for. O In Company é para a área corporativa, já falo o nome, e o Be Wise in Church, que agora em janeiro nós já temos uma ação dentro dessas estruturas para desenvolver a visão empreendedora que a Be Wise carrega como uma das marcas registradas da nossa identidade. Então, nós já temos os livros como o ponto de referência para a área pedagógica, ensino. Os livros já estão aí e agora nós vamos não só esperar as pessoas virem a nós, mas nós já vamos desaguar a nossa identidade no meio da sociedade, porque temos uma visão de que Belém será transformada e nós seremos, com certeza, uma grande plataforma para transformar Belém para ser principal capital do norte do país em desenvolvimento humano. Maravilha. Eu penso que, assim, sem querer espiritualizar, mas não tem como a gente não olhar pela perspectiva também espiritual, a nossa vida é pautada pela vontade de Deus, pelo menos é o que a gente deseja fazer, é andar nesse mapa que Deus traça para a gente, né? Vai desenhando, no GPS de Deus, né? Deus dizendo, olha, por aqui. Então eu vejo que tudo que aconteceu nessa nossa aliança e nesse projeto
tem a mão de Deus, isso não tenho dúvida. Não dá para ser diferente. Não dá para ser, não é de outra forma, não tem como. Até conversei com você esse dia rapidinho, esses dias a gente conversando assim off, eu falei, Ivaldo, se fosse na nossa técnica, ainda que a gente tenha muita capacidade, a coisa sobrepôs ao aspecto da mão humana. Foi, verdade. Não foi isso que a gente conversou? Foi a graça de Deus. Deus abençoou o que a gente planejou, só que ele foi muito mais além, como sempre, né? E o que é maravilhoso é que nós, nesse aspecto, sem uma intencionalidade, que é o que a gente fala muito. Muito. A gente fala muito de intencionalidade, de ser Verdade. intencional, Verdade. e de você se vestir de forma intencional, de você estabelecer alianças de forma intencional. Né? Eu acho que aquela ideia de o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, apesar de ser muito bonito, É bonito, mas o acaso não protege ninguém. Ou Deus protege, ou então... existe um termo utilizado que é serendipity, ou serendipidade, que é quando você enxerga um acaso, um acidente chamado de acidente feliz. Sabe Sim. aquela ideia que você sai de casa e você está pensando em alguém e de repente você sai à rua e você encontra a pessoa. Uhum. E ali se constrói uma boa conversa e sai um grande negócio. Serendipidade, isso aí é... Mas isso aí é um acidente, apesar de ser feliz, mas é um acidente, não é algo que acontece todo o tempo. Um acidente programado pelo universo. Nesse caso, pelo dono do universo, né? Então, eu acho interessante isso, mas eu prefiro imaginar as coisas do lado da intencionalidade. Não é muito importante. Por exemplo, quando eu planejo, quando eu enxergo e digo, é isso aqui que eu quero e eu vou trabalhar para fazer isso. É intencionalidade e as minhas intenções, logicamente, precisam estar sustentada pela intenção maior que é Deus, né? E outra coisa, isso que você está falando, ela geralmente combina com propósito. Né? A intencionalidade, ela é coordenada, dirigida por um propósito. Então nós fizemos algo, estamos fazendo algo que tenha propósito, tem uma missão, tem um objetivo. E eu sempre falo isso, e sei que você também passa por esse mesmo caminho, Deus patrocina pessoas com propósito. Entende? Então, é muito interessante essa questão dessa combinação, né, de intencionalidade com a intenção maior de Deus. Você faz uma programação e no final você percebe que aquilo foi muito maior do que você estava esperando. E aí você vai ver, né, que Deus é intencional. Quando ele criou o homem, ele disse, façamos o homem. Era a intenção de Deus, ele foi lá e fez. Mas eu estou falando isso, vou voltar lá para o começo da minha fala, que não foi intencional, nós não pensamos nisso, que no nascimento do Instituto Bioise estaria acontecendo em Belém um evento mundial. É verdade. Evento mundial. Nem estávamos... Nós não estávamos pensando nisso. Isso, né? Não era pauta para nós, ainda que eu já tinha entrevistado, inclusive no Intríade, o doutor Itamar, que conhecia muito sobre a COP30, mas a gente não estava olhando por esse caminho, pelo contrário. Até porque quando pensava-se na COP30, se pensava em suspensão de aulas, né? Então a gente não como é que a gente ia resolver a agenda? Agenda, né? E tal. Mas, como resultado da COP30, a gente sabe que muito espírito empreendedor foi soprado aí nessa cidade, né? Que já é uma cidade que você já testificou e já falou muitas vezes aqui para nós, que é uma cidade de gente empreendedora, de gente que vende açaí, de gente que vende pamonha, de gente que vende sapato na rua, sombrinha. É uma cidade que é movimentada nesse aspecto. Por onde você anda, você tem alguém que começou o empreendimento, mas de forma, como você sempre fala, naturalmente, ou seja, muito no espontâneo, né? Muito assim, vamos fazer. Então, como nós não tínhamos esta intencionalidade, a gente sabe que isso também foi projeto de Deus. Sim. Mas aí a gente vem, e eu acho muito interessante, você me mandou um texto hoje pela manhã, não sei se foi ontem à noite, falando sobre essa visão que nós precisamos ter, que nós temos, que está sendo construída, de não só ter, nós temos um instituto que faz formações, não é isso que a gente quer, é muito mais do que isso. É mudar mentalidades, é fazer deste lugar
uma plataforma, uma torre gigante, Exato. né, para espalhar de gente que foi transformada para transformar e ser referência para todo o Brasil. É verdade. O que acontece? Você vê que as nações, as grandes nações, elas pensam a longo prazo, né? Eu gosto muito de assistir séries japonesas, não são coreanas, séries japonesas. E você percebe... Nada contra dorama. Não. Brincadeira, não. vai, segue. Tem quem goste, de vez em quando dá até para assistir e tal e tudo. Nada contra, eu acho super legal a ideia deles colocarem a cultura K-pop, né? E a cultura coreana. A Coreia sai de um ranking lá atrás, né, de nação, e hoje está entre as 13ª, 15ª potência do mundo, né? Empreendedorismo na veia hoje. Mas eu estou falando do Japão porque por ser uma nação com uma construção de milênio, né? Então eles pensam nas gerações, mas não é uma coisa assim para 5, 10 anos. Esse povo pensa 100, 200, 300 anos. E eles atravessam ciclos de séculos e entra e sai. É uma nação forte, numa ilha, dentro de vulcão, e os caras produzem para o mundo inteiro e há centenas de anos. São bombardeados, vai lá, recompõe, entra tsunami, eles voltam de novo. É algo incrível. Eu admiro a nação japonesa e a nação judaica. Então eles pensam a longo prazo. Aí eu estava vendo esses dias que quando Israel atravessava para poder fronteiras para prender seus inimigos e ganhar território, eles não permitiam que se colocasse fogo nas oliveiras. Porque eles entendiam que elas eram árvores da eternidade, geravam azeite, elas demoravam anos e anos para solidificar, mas quando permanecia, davam frutos para a eternidade. Então, nós estamos pensando nisso, né? Talvez nós não estejamos aqui mais, mas o que a gente vai deixar é algo que vai acontecer para as próximas gerações. Então a BioWise tem essa visão de estar aqui no norte para primeiro elevar o nível do norte. Manaus e Belém estão entre as duas capitais mais empreendedoras, isso é estatístico. Só que Manaus, por causa da Zona Franca, ela está no nível de empreendedorismo de empresas com uma arrecadação muito mais elevada. Nós, aqui em Belém, ainda temos um empreendedorismo de baixo custo, do empreendedor menor, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, mas nós queremos fortalecer o que ela já tem de muito bom e aumentar esse nível de capacidade para que Belém possa ultrapassar Manaus e nós sejamos esse instituto que vai fortalecer a área de empreendedorismo, comunicação oratória, fortalecimento de liderança, mentalidade empreendedora de crescimento, e a gente vai estender isso para onde nós pudermos, onde nós tivermos braços. Maravilha. Bom, nós temos, e eu estou falando também porque eu estou dentro do projeto. Aqui não é uma entrevista com o Mauro, é uma conversa nossa sobre esse empreendimento. Mas quando eu olho para esse material, isso aqui para mim, esse livro aqui para mim, ele tem um sabor muito especial. É verdade. Eu tive a felicidade, a partir da editora Pircos, de lançar esse como o 4º livro. Já vou lançar daqui a pouco, agora já nesse ano, talvez em março, já lanço mais um livro que é Elias, um profeta que queria morrer. Mas esse aqui, ele é um manual, na verdade é um livro que se transformou no livro-texto do nosso Instituto BioWise, BW12, o Código do Empreendedorismo de Alta Performance. Porque aqui é realmente um ABC, é o A, E, I, O, U do empreendedorismo, para quem está começando. Ah, mas então eu já comecei há muito tempo, eu não preciso. A gente teve aqui experiências com empreendedores que já estão na estrada há muito tempo e que olharam assim e dizem, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado, por isso que eu estou marcando o passo. Então, de fato, nós temos tido experiências maravilhosas dentro do Instituto BioWise. E esse material, ele é o que o aluno vai estudar aqui, ele vai estudar, ele não vai vir para cá, para a sala de aula, para ler o livro, ele vai ler em casa.
ele vai ter aulas práticas, ele tem aulas práticas. E não só aulas, na verdade, eu tenho chamado que são sessões de transformação. São sessões. Porque o que a gente viu aqui, e eu estou falando porque eu tenho meus alunos do 21P, da oratória. Sim. Mas o que eu acho muito interessante, porque nos corredores a gente via a mudança no semblante das pessoas que chegaram aqui, né? Empreendedores que mudaram realmente. Talvez o pessoal não tenha essa noção, né? Nós estamos envolvidos no projeto, somos parceiros e sócios nesse instituto. Esse livro nasce de uma conversa que a gente estava lá em São Paulo, comendo num restaurante, e vocês assim, poxa, tem que escrever seu livro, né? E calhou que a gente veio trabalhar o BW12. Porém, o 21P, ele faz parte daquilo que nós orientamos. Então, nós já temos alunos extremamente transformados pelo conteúdo dos 2 livros que nós falamos. Nós estamos ligados ao aspecto pedagógico, à construção da estrutura da instituição, do instituto, mas os meus alunos são impactados nas sessões, porque, igual você falou, não são aulas, são inteligência aplicada o tempo todo, conhecimento aplicado o tempo todo. A gente traz pessoas que são experts em áreas específicas, tanto da área de comunicação, professores de português, gente ligada à estrutura do marketing, do brand, que a gente usa tanto no 21P quanto usa no BW12, pessoas que inspiram e são são profissionais de alta performance, e os alunos têm sessões. Tem gente que sai com a cabeça daqui pensando, meu Deus, onde é que eu estava nos últimos anos da minha vida, né? Então eu vejo que é tão significativo isso, Valdo. Você vê as pessoas saindo daqui pensando, como que eu posso ser melhor? Eu preciso ser melhor. O 21P, eu tenho assim conversado com alunos que chegaram aqui, tinham dificuldade de verbalizar as coisas. Eu vou falar da minha experiência com relação ao 21P, porque eu não estava na aula do 21P. Enquanto você está dando aula em uma sala, eu estou em outra, né, falando do empreendedorismo. Estamos ligados, porque eu preciso aperfeiçoar a comunicação o tempo todo. Sou um comunicador, né? Só que eu tenho um aluno nosso aqui que captei ele de forma orgânica, não intencional, numa palestra que eu estava falando, falei da BioEyes, ele no final falou, olha, eu preciso fazer uma formação de comunicação oratória, porque eu não dou conta de falar, eu tenho muito medo, eu travo, eu não sei, eu tenho muita timidez. Eu falei, então você está no lugar certo. Bem, ele chegou aqui assim, com dificuldade de falar aqui, ó. Quando ele veio receber o certificado dele, ele estava no microfone, falando para uma plateia, perfeitamente, olhando para frente, com o microfone no lugar, usando as conjugações perfeitas, e eu no final disse para ele, cara, você me enganou. Não é possível que em 3 meses você se tornou esse cara. Eu sei que era possível porque eu te conhecia e sabia que o 21P é uma fórmula poderosa mesmo. Mas você fica com aquela sensação, será que esse cara não me enganou, não? Mas é interessante porque esse aluno, nas primeiras sessões, nas primeiras aulas, eu imaginei, ele tem muita dificuldade de fato até da leitura. Eu lembro você comentar isso comigo. Tem dificuldade até da leitura. E a gente percebeu, e o que é mais maravilhoso ainda, é que nesse dia da entrega do certificado, eu pedi que apenas 2 alunos se apresentassem do 21P para falar. Sim. E 2 alunos do BW12. E eu nunca imaginei que ele seria o que ia levantar a mão, eu vou. Eu muito menos, porque eu vi a dificuldade dele na hora de falar comigo. Ele meio que pesado, bem dificuldade travado mesmo. Mas olha só, rapidamente eu vou passar aqui para vocês, eu acho que é importante, esse é um momento que vale a pena, queria que você tivesse um pouco de paciência para escutar mais a gente aqui com relação a isso, porque é um tema que vale a pena. O 21P, esse é o livro-texto do curso da formação de oratória e comunicação.
São 21 capítulos, tá? Eu vou ler rapidamente para vocês aqui, que são as aulas que a gente dá. Número 1, propósito, que é o gerador de energia do orador. Número 2, palavra, a matéria-prima do orador. A gente ensina a importância da palavra, de construir um banco de palavras, de fazer reserva de palavras, de usar os vocativos corretos, de usar os elementos, as palavras de transição para tornar o texto mais fluido, para tornar a comunicação mais interessante, para enriquecer aquele tema que você conhece, mas tem dificuldade de enobrecer ele para entregar para o público. Pensamento, que é a casa de máquina do orador. A gente fala de pensamentos sabotadores, de pensamentos de autossabotagem, pensamentos desorganizados, nervosismo. E eu, como psicólogo dentro da minha sala, também eu trabalho em cima disso, de ajudar as pessoas no exercício de respiração, para fazer relaxamento. Planejamento, que é traçando a rota da apresentação. Aí eu trabalho toda a parte, né, da apresentação, de como montar o seu script, o seu esboço, como você montar um storytelling. Onde muita gente, né, tem dificuldade, porque não sabe organizar, né? Tem boas ideias, mas exatamente, não sabe organizar. Pesquisa, pilares, a pesquisa, a busca constante do orador, a gente ensina a importância de pesquisar, pilares, que são os rudimentos da comunicação poderosa, a pessoa entender que a comunicação ela tem fundamento, ela tem seus pilares, a oratória, a retórica, a própria hermenêutica, a gente ensina tudo isso aqui. Pneumofonia, que é a produção da voz, aí se trabalha com especialistas na área da respiração, de como a voz se produz, a utilização correta do aparelho fonoarticulatório, projeção, pronúncia, projeção, postura, persuasão, polidez, tudo isso está aqui, propriocepção, pulsação, perseverança, plataforma, pluralidade, pessoas, parcerias, portfólio, prática, enfim. Não vai dar para comentar cada um porque já vai ser a aula. Quer saber mais? Agora já tem que vir para abrir. Tem que vir. E aí, meus amigos, a pessoa diz assim aí, Mauro, tá, beleza, eu quero. Você sabe que quando você pensa em um curso, uma formação em oratória desse nível aqui, a pessoa não vai pagar em lugar nenhum, e eu conheço, menos de R$ 3.500. Não. Né, a gente encontra aí muitos mentores cobrando coisas lá no alto, né? Muito caro. E nós estamos fazendo um projeto de lançamento do Instituto, nós estamos desde setembro já ministrando aula, para a gente poder ter o maior número de pessoas sendo beneficiadas, né, sendo incentivadas. São os escolhidos para serem transformados. The Chosen. Né, The Chosen, né, serem transformados. E como é que faz então? O que é que nós temos hoje? A pessoa diz, eu quero, eu vou estudar, fazer a formação da comunicação poderosa, ou eu vou trabalhar mais para ser o melhor empreendedor, quero fazer o BW12. Hoje, o que é que se pode fazer? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é quebrar o paradigma de deixar para amanhã e achar o tempo certo. Na hora certa eu vou fazer quando as coisas melhorarem. Nunca vai. Então você tem que quebrar esse mito e já entrar agora no nosso WhatsApp, vai estar aqui na tela. Você vai entrar no nosso WhatsApp e as pessoas que entrarem agora e acessarem o nosso WhatsApp vão ter uma surpresa maravilhosa a respeito de valores. Porque, como você falou, qualquer formação você vai fazer aí, se você vai pegar essas formações relâmpagos de última hora, você não paga menos de R$2.000. Não paga menos de R$2.000. E aqui é o seguinte, nós vamos dar acesso para as pessoas entrarem agora no nosso WhatsApp e já entrarem em contato com a nossa equipe. Ali a pessoa vai ter uma combinação de rapidez e valores que vão ser muito interessantes em até 3 vezes no cartão de crédito. Eu não sei se a gente conta o valor, se não conta. Não, vou deixar essa surpresa para quem quiser. Mas agora, olha, não é 3.000 não. Não nem é. chega perto. Não, você pode ir lá que não vai chegar nem perto disso.
se eu disser para você que é menos da metade do que isso? Rapaz, você está quase já... Você está desembrulhando o presente. Deixa aí como é que tá. Então agora, entra agora no nosso WhatsApp, já está aqui. Você vai nos procurar também. Pode ir, se você não conseguir falar no WhatsApp, vai ser muito difícil não conseguir. Mas você está no Instagram, já acompanha a gente, BeWise Performance, BWISE, BeWise Performance. Já deixa alguma coisa no direct, entra no link da bio e você vai acessar todas as informações necessárias para uma mudança de vida, para uma transformação de mentalidade, para tudo aquilo que você até hoje procurou e não conseguiu encontrar, de forma que seja acessível aos valores que você tem visto no mercado. Então hoje nós temos essas duas formações em empreendedorismo, comunicação oratória, no mais alto conhecimento de performance, visão moderna, atualizada de tudo que se tem e sem perder o conhecimento clássico, né, de coisas que foram geradas e instruídas ao longo dos séculos. Fundamentos, né? E fundamentos que são muito difíceis de serem retirados de uma estrutura que seja inteligente, com competência e que perdurou ao longo dos anos. Então, a BeWise nós podemos nos encontrar através do Instagram, BeWise Performance, pelo nosso WhatsApp que está aí na nossa tela agora. Maravilha. Então vamos lá, gente. Já estamos chegando no final do nosso episódio de hoje. Vou resumir aqui algumas informações desde da Escola de Adoradores até, então, as nossas formações na BeWise. Vou começar pela Escola de Adoradores, que também, de alguma forma, vai casar com o Instituto BeWise. Agora, no próximo dia 7 de janeiro, nós vamos realizar um evento grandioso que a gente sempre realiza pela Escola de Adoradores para mais ou menos 2.000 pessoas. Dá até mais, porque o lugar para onde a gente vai cabe mais de 5.000 pessoas, que é a IEQ sede, ali na Travessa Timbó, no bairro da Pedreira, é a sede estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, aquele espaço lindo e maravilhoso. Vamos realizar o recital da Escola de Adoradores. Muita música boa, tocada, cantada, ministrada pelos alunos e os professores da Escola de Adoradores. Neste dia, lá no nosso recital, a Escola de Adoradores faz a última promoção do semestre, do ano, para as próximas turmas que começarão em fevereiro. Só lá, tem uma promoção exclusiva só lá. Quanto é que você paga para ir para o evento? Absolutamente nada. Só o seu Uber ou a passagem do seu ônibus ou a sua gasolina. Mas o evento é gratuito. Você vai lá para uma grande noite de adoração a Deus e também para conhecer numa vitrine o trabalho dos nossos professores com os nossos alunos, ministrando ao coração de Deus, colocando em prática aquilo que aprendem aqui dentro deste ambiente chamado Escola de Adoradores. Além disso, nós teremos lá também, no dia, o nosso estande da Escola de Adoradores para as matrículas, que tem um valor especial. E teremos também um estande do Instituto BeWise. Estaremos lá firmes. Estaremos ali apresentando o Instituto BeWise para você conhecer de perto. E nosso estande também vai estar lá. Vai estar lá o nosso estande com os nossos livros, os livros da editora Pirgos. Então você não pode perder, anota na sua agenda, dia 7 de janeiro, é uma quarta-feira, ali na Travessa Timbó, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a sede estadual. A Escola de Adoradores estará ali para uma grande noite de celebração no nosso recital. Você não pode deixar de participar. Mas nós teremos também, aproveitando aqui, e eu quero já aproveitar e mandar um abraço especial ao meu amigo pastor Anderson Oliveira, que é pastor da comunidade cristã em Ananindeua. Nós teremos lá o nosso primeiro evento, que é a BeWise in Church. Estaremos lá nesta igreja abençoada, realizando um evento para empreendedores. Ali já é uma igreja cheia de empreendedores, de pequenos, médios e grandes empreendedores, e nós vamos lá para dentro fazer uma imersão muito poderosa lá, e você vai ter informações ao longo deste mês, certo? Se você deseja conhecer
as instalações aqui da Escola de Adoradores e do Instituto BioWise, as pessoas que passam, Mauro, aí na frente, elas não têm noção do que é isso aqui. Só para você ter ideia, nós estamos aqui dentro de uma sala de aula, um mini auditório, Que é um mini auditório. todo preparado acusticamente para nós gravarmos programas, fazermos ensaios, gravar música. Nós temos equipamentos onde nós trabalhamos o curso de operador de áudio. Então, é um lugar maravilhoso. Isso aqui é só uma sala. Primeiro andar, Né? segundo andar. Nesse primeiro andar, nós temos ali a recepção, uma loja, uma cafeteria. Aqui na minha direita, nós temos a sala 3, que também é uma sala também preparada, no mesmo tamanho dessa aqui praticamente. E em cima nós temos todas as salas de aula da prática dos instrumentos, sala de guitarra, violão, contrabaixo, bateria, teclado, violino, saxofone, flauta transversal. Então, tudo preparado. Todo mundo que entra aqui, Raimundo, me diga lá, todo mundo que entra aqui fica surpreso, né? Olha aí de fora e não tem a dimensão. Até porque, geralmente, quando passam aqui na frente, passam nessa avenida super movimentada, Que é Almirante né, Barroso. que é Almirante Barroso, e quando entro aqui, eu não sabia que era desse tamanho. E de fato é. E um ambiente acolhedor, como você ouviu no primeiro bloco, a Raquel falando, é um ambiente acolhedor. E aqui nós estamos também com o Instituto BioWise. Vem conhecer a gente a partir hoje dia 1º, claro, não está funcionando. Na sexta-feira não estará funcionando, mas no sábado, agora já dia 3, sábado dia 3, nós vamos ter um momento de ensaio geral para o nosso recital. Se você quiser fazer essa visita aqui a partir das 9 horas da manhã, já pode vir, tá certo? Dito isto, Mauro, Obrigado demais. mais uma vez, feliz Tamo ano junto. novo, que esse Ótimo ano seja de 2026. muitas construções, de muitas Desejo belas pra e todos. boas surpresas, Todos. que a presença, a bênção e o milagre de Deus marquem os nossos passos Amém. para a glória dele. Deus Amém. abençoe vocês.